Bom dia, boa tarde, boa noite. Que todos estejam bem, que estejam fortalecidos na luz crística de Jesus, para que nós possamos ter sempre forças para dominar, né, os impulsos instintivos, reativos, que muitas vezes nós queremos ter em função das irritações que vêm embora, em torno da gente, as indignações, os conflitos, e que possamos realmente entender o que a doutrina nos diz, que tudo que acontece conosco não é por acaso. Tem um aprendizado a tirar de tudo isso. Então, vamos continuar nesse caminho da busca do entendimento, para que nós possamos cada vez mais entendermos o que está passando conosco e continuarmos na nossa fé fortalecida, porque nós temos a fé que leva ao entendimento. Vamos, então, agradecer ao nosso plano espiritual, os guias da FEAP, que estão aqui nos inspirando, nosso Mestre Jesus, que ilumine a casa de todos nós, para que nós possamos ser fortalecidos nessa luz crística. Assim, pedimos permissão para iniciarmos o nosso estudo de hoje. Graças a Deus. Leon Denis, como sempre, né? Nosso irmão Leon Denis trazendo a noção dele de consciência. Não temos outro juiz nem outro carrasco que não seja a nossa consciência. Ele está toda hora chamando a atenção da consciência, que nós temos vários aspectos da consciência. Nós viemos estudando isso agora nesse capítulo. E agora, vamos ao último momento do capítulo. Nós estamos na terceira parte, as potências da alma, capítulo 21, consciência, o sentido íntimo. Vamos ao quarto momento. Que bom, né, que você está aqui. Vamos relembrar como terminamos o terceiro momento? Nós vimos que esse aumento, essa excitação do espírito interno, né, não era só referente ao espírito desencarnado, que também podia manifestar-se por meio de um intermediário mortal que tivesse uma relação conosco, e aí a parte mental seria também comunicada. Ele chama de sentido místico. A própria alma encarnada, essas concepções mais profundas, não conseguem vir plenamente à luz no plano terrestre, como muitos homens de gênio, os compositores, os poetas. Então, o que acontece com elas? Elas chamam o espírito, chamam intermediação para que elas possam tirar de dentro delas e também conectar com as informações do cosmos, porque não conseguimos ainda chegar e ir direto para a luz, né? E direto ao plano superior. Então, a princípio, a inspiração é consciente. Eu vou buscar o espírito. Então, essa é justamente essa proposta do médium, né? Ele vai ao espírito, ele não fica esperando, chamando o espírito para vir. É ele que vai. Desde que a ação do espírito se acentua, o médium acha-se, então, sob uma influência daquela força que faz com que ele haja independente da vontade. Vai invadindo uma espécie de peso, ele começa a sentir que ele não está sozinho, que tem alguma coisa do lado dele, que tem alguma presença ali, né, ao lado dele. E essa presença faz com que os olhos dele sejam vendados, que ele perca a consciência de si mesmo, se ele for um médium que tem dificuldade de manter a consciência, né? Porque tem médios que, com todo o aprimoramento, eles conseguem continuar vendo, e continuar ouvindo, e continuar com os sentidos sem precisar perder a consciência. Nesse momento, o médium ainda nesse processo de
consciência, ele passa a ter um domínio invisível. Aí o médium não é mais do que um instrumento. Ele é um aparelho de recepção e transmissão. A máquina que obedece à corrente elétrica, que faz com que ele entre em movimento. Então, o espírito vai conectar com o corpo, com os órgãos, com a mente, com o cérebro, e faz com que o médium faça o movimento de escrita, de visão, enfim, vários movimentos. Então, o médium obedece essa corrente de pensamentos que o invade. E ele vai falando, ou vai escrevendo. Então, a inspiração é consciente nesse sentido. Ele não está perdendo a sua consciência, mas ele está entendendo que tem alguém ali que está falando por ele. Não sai dele essa informação nesse momento, né? Mas tem a mediunidade intuitiva, que no estado de vigília, muitos se desanimam a possibilidade de distinguir as ideias que são próprias ou das que são sugeridas. Isso é uma confusão existente mesmo dentro da mediunidade. Aí eu não sei o que é meu, o que é do espírito, não. Eu sei que eu não estava pensando aquilo. Então, é mais fácil reconhecer as ideias de proveniência estranha, porque a gente percebe que aquilo ali não está dentro do meu pensamento, não é uma coisa que normalmente eu tenha pensado, ou que eu venha pensar. E aí vai brotando espontaneamente, vai brotando de improviso, clarões, que vêm de um foco desconhecido. Então, o médium intuitivo, ele sabe que vem uma palavra, vem uma frase, vem uma imagem, e aí ele vai vendo que aquilo ali não é dele, que aquilo ali é espontâneo, de algum lugar, está brotando de algum lugar. Isso, essas ideias pessoais dele estão à disposição, estão ali ocupando o intelecto, as ideias pessoais continuam, apesar de ele perceber que vem de outro foco, ele continua sendo médium com os conhecimentos dele, à disposição do que ele quiser recorrer. As ideias, então, inspiradas, elas surgem por encanto, mas seguem e se encadeiam por si mesma, exprimindo com rapidez, às vezes até de maneira febril, a pessoa escreve, que você percebe que ela não está nem ali dando tempo para a conscientização. Então, os autores, escritores, oradores, poetas que são médiums, em certos momentos, têm intuição de uma assistência oculta, que está ali inspirando, que participa do seu trabalho. Eles mesmos confessam as horas de expansão. Tem alguém aqui, ele já chegou, meu guia já chegou. Olha, tem uma pessoa aqui que diz que é seu pai. Então, ela começa a estabelecer o contato. As ideias do médium estão ali à disposição dele. E ele pode ter uma ligação com as ideias que vêm na sua inspiração. Thomas Paine escrevia: ninguém há que, tendo se ocupado com os progressos do espírito humano, não tenha feito a observação de que há duas classes bem distintas do que se chama ideias ou pensamentos. Os que em nós mesmos se produzem pela reflexão e os que, de per si, se precipitam em nosso espírito. Então, há os pensamentos e ideias que eu estou aqui pensando e solicitando dentro de mim. Poxa, eu quero ter uma ideia, como é que eu posso fazer isso, como é que eu posso fazer aquilo. Então, eu estou chamando essa ideia. E há outro momento em que a coisa vem para você. Tive uma ideia. Você não sabe de onde veio. Então, isso é justamente essa precipitação que ele diz que vem a nosso espírito. Tomei para mim, como regra, acolher sempre com cortesia estes visitantes inesperados e investigar com todo o cuidado de que era capaz se eles mereciam a minha atenção. Declaro que é a estes hóspedes estranhos que devo todos os conhecimentos que possuo.
Então, ele estava ciente de que haviam também espíritos que não precisavam ser... A gente não devia dar atenção a eles, porque, na verdade, ele percebia que aquelas ideias eram ideias chucras, que eram ideias brincalhonas, e ele não ia perder tempo com essas ideias. Mas ele reconhece que o tempo todo ele estava sendo inspirado, porque ele diz que esses hóspedes estranhos eram que traziam todos os conhecimentos que ele possuía. Emerson fala do fenômeno da inspiração nos seguintes termos: os pensamentos não me vêm sucessivamente como num problema de matemática, mas penetram de per si em meu intelecto, como um relâmpago que brilha na escuridão da noite. A verdade aparece-me não pelo raciocínio, mas por intuição. Então, ele aí vai vendo que a coisa não tem raciocínio dele, mas vem como um clarão. E aí vem brilhando assim, tom, a palavra, olha a palavra. Você fica vendo a mesma palavra e você aí vai escrever sobre essa palavra e você começa a ver que vem o texto todo. A rapidez com que Walter Scott, o bardo Daven, o bardo é contador de história, né? E esse Walter Scott, ele foi o criador do Ivanhoe, que todo mundo conhece, né? Ivanhoe. Ele escrevia seus romances e era motivo de assombro para os contemporâneos. A explicação ele mesmo dá. 20 vezes enceitei o trabalho depois de ter delineado o plano e nunca me foi possível segui-lo. Quer dizer, toda hora ele começava um trabalho, ele criava o trabalho, mas ele dizia que no meio do caminho ele era mudado de direção. Meus dedos trabalham independente do meu pensamento. Foi assim que, depois de ter escrito o segundo volume de Woodstock, não tinha a menor ideia de que a história desenrolaria numa catástrofe no terceiro volume. Então, ele não sabia como seria o final daquela história, mas ele começou a escrever com a consciência dele. E depois ele foi levado para aquele caminho. Ele realmente diz que isso era uma frequência nele. Começava a criar um projeto e terminava, né, no caminho que os guias, que os espíritos queriam. Falando de Antiquaire, diz ele também: eu tenho um plano geral, mas logo que pego na pena, ele corre com muita rapidez sobre o papel, a ponto que muitas vezes sou tentado deixá-la correr sozinha para ver se não escreverá tão bem como quando é guiada pelo meu pensamento. Então, ele fazia até uma brincadeira com a caneta. Ele deixava a caneta sozinha, a caneta continuava, e ele ia escrevendo, e ele ia percebendo que a caneta escrevia exatamente como ele está escrito antes. E não tinha alteração nenhuma. Novalis, cujos fragmentos em disciplinas de Sé ficarão entre os mais poderosos esforços do espírito humano, escrevia: parece ao homem que ele está empenhado numa conversa e que algum ser desconhecido espiritual o determina, de maneira maravilhosa, a desenvolver os pensamentos mais evidentes. Esse ente deve ser superior e homogêneo, porque se põe em relação com o homem de tal maneira que não é possível a um ser sujeito aos fenômenos. Então, ele aqui mostra que os pensamentos ficam mais claros, né? Mostram que realmente há um ser superior ali, porque o homem que está ali, de tal maneira, não teria possibilidade de ele mesmo produzir aquele fenômeno. Convém lembrar também a célebre inspiração de Jean-Jacques Rousseau. Ele descreve, por assim dizer, uma explicação que ficou clássica. Ele disse: eu ia ver Diderot, prisioneiro em Vincennes. Tinha no bolso um Mercury de France, que me pus a folhear durante o caminho. Seria uma revista, né, que compra em jornaleiro, de notícia. Deparou-se-me a questão da Academia de Dijon, que motivou meu primeiro escrito. Se jamais alguma coisa se pareceu com uma inspiração sutil, foi o movimento que se operou em mim com essa leitura.
Então, quando ele viu a questão da Academia de Dijon, que tinha motivado a que ele escrevesse algum livro anterior, ele começou a ter um movimento que ele não esperava. De repente, sentiu o espírito deslumbrado por mil luzes. Multidões de ideias vivas apresentam-se ao mesmo tempo com uma força e uma confiança que me lançaram numa perturbação inexprimível. Sinto a cabeça tomada de um atordoamento semelhante à embriaguez. Oprime-me e anseia-me o peito violenta palpitação. Não me sendo possível caminhar por não poder respirar, deixo-me cair debaixo de uma árvore da avenida e passo ali meia hora em tal agitação que, ao levantar-me, vi molhada de lágrimas toda a frente do paletó, sem ter percebido que houvesse chorado. Oh, se alguma vez me tivesse sido possível escrever a quarta parte do que vi embaixo daquela árvore, com que clareza teria feito ver todas as contradições do sistema social, com que a força teria exposto todos os abusos de nossas instituições. Com que simplicidade teria demonstrado que o homem é naturalmente bom. Tudo que pude reter naquela massa de grandes verdades, que dentro de um quarto de hora me iluminaram debaixo daquela árvore, foi facilmente disseminado em meus 3 escritos, a saber, este primeiro discurso da desigualdade e o tratado da educação. Tudo mais se perdeu, e não houve escrito no próprio lugar, senão a prosopopeia de Fabrício. Então, ele teve uma intromissão no pensamento dele que levou ele a rever todo o processo, até mesmo político, né, dos sistemas sociais que estava vivendo, de tudo ali dentro das instituições, e ele pôde escrever apenas até um certo ponto. Depois ele não conseguiu mais. O caso da inspiração mediúnica mais extraordinário, talvez, dos tempos modernos, é o de Andrew Jackson Davis, que, inclusive, foi o guia, o tutor de Swedenborg. Então, Jackson Davis, ele acompanhou o trabalho de Swedenborg. Ele foi chamado também o vidente de Poughkeepsie. Esta personagem aparece ao alvorecer no neo-espiritualismo americano como uma espécie de apóstolo de forte relevo. Graças a uma faculdade que não teve rival, pôde exercer irresistível influência em sua época e em seu país. Vamos tirar os pormenores da obra de Emma Harding, intitulada Espiritualismo Americano Moderno, que ela fala de Jackson Davis. Na idade de 15 anos, o jovem Davis tornou-se primeiramente célebre em Nova York e no Connecticut por sua habilidade em diagnosticar as doenças e prescrever remédios, graças a uma admirável faculdade de clarividência. De temperamento franzino e delicado, o jovem médico possuía um grau de cultura intuitiva que compensava a ausência total de educação e uma facilidade de apresentação que não era de se esperar de sua origem muito humilde, porque era filho e aprendiz de um pobre sapateiro da terra. Engraçado como é que essas pessoas têm sempre uma origem humilde, né? Essas pessoas que fazem parte, né, dessa egrégora toda que vem trazendo essas pesquisas, essas investigações, que vem trazendo os modelos para que a gente possa acreditar naquilo que não vemos. Normalmente eles vêm encarnados em situações bem humildes. Havia sido, por acaso, magnetizado aos 14 anos por um certo Livingston, de Poughkeepsie, que, descobrindo que o aprendiz de sapateiro possuía admiráveis faculdades de clarividência e um dom extraordinário para curar as doenças,
tirou-o da loja e fez o seu sócio. Desde que o acaso fizera Livingstone descobrir os tons maravilhosos de jovem Davis, o tempo deste último fora tão bem empregado que nem aquele momento, nem em época nenhuma de sua carreira, pôde ter vagar de acrescentar uma letra à sua instrução de Campônio. A humildade de classe, os meios de seus pais, privaram-no de toda a probabilidade de cultura, salvo durante 5 meses em que frequentou a escola da aldeia e os rudes camponeses dos distritos atrasados. A celebridade extraordinária a que chegou tornou pública as menores particularidades da sua infância. Está, pois, averiguado que sua mais alta ciência, na época, que se pôde dizer de sua iluminação espiritual, limitava-se a saber ler, escrever e contar sofrivelmente, e toda a sua literatura lhe resumia num conto chamado Les Trois Espagnols. Davis tinha 18 anos, quando anunciou ao círculo de admiradores a quem interessava sua clarividência, que ia ser instrumento de uma nova e admirável fase do poder espiritual, começando por uma série de conferências destinada a produzir considerável efeito no mundo científico e nas opiniões religiosas da humanidade. Em cumprimento dessa profecia, começou ele o curso de suas conferências e escolheu para magnetizador o Dr. Lyon de Bridgeport, para secretário o reverendo William Fishburne e para testemunhas especiais o reverendo J. N. Parker, R. Lavin e o Dr. L. Smith, de Nova York. Além destas, muitas outras pessoas de alta posição ou de extensos conhecimentos literários e científicos eram convidadas de vez em quando a assistir aquelas conferências. Assim, se produziu a vasta miscelânea de conhecimentos literários, científicos, filosóficos, históricos, intitulada Divinas Revelações da Natureza. O caráter maravilhoso dessa obra, emanada de pessoa tão inteiramente incapaz de produzi-la nas circunstâncias ordinárias, excitou a mais profunda admiração em todas as classes sociais. Eles souberam que ele vinha de um lugar que não tinha oportunidade de estudar, e, no entanto, produzia uma obra tão monumental, eles tinham que aceitar que tinha alguma coisa a mais aí, né? As revelações não tardaram a seguir-se. Grande harmonia, a idade presente, a vida interior. Outras volumosas produções juntas às conferências de Davis, a seus trabalhos de editor, as associações que agrupou a sua larga influência pessoal, realizaram uma evolução completa nos Estados Unidos, nos espíritos de numerosa classe de pensadores chamados os advogados da filosofia harmônica. E esta revolução deve incontestavelmente sua origem ao pobre aprendiz de sapateiro. James Victor Wilson, de Nova Orleans, bem conhecido por seus trabalhos literários e autor de um excelente tratado de magnetismo, diz, falando das primeiras conferências: não tardará que Davis passe a conhecer ao mundo a vitória da clarividência, e será isto uma grande surpresa. No decurso do ano passado, este amável rapaz sem educação, sem preparo, ditou dia a dia um livro extraordinário, bem conhecido, bem ligado, tratando de grandes questões da época, de ciências físicas, da natureza em todas as suas ramificações infinitas, do homem em seus inumeráveis modos de existência, de Deus do abismo insondável de seu amor, de sua sabedoria e de seu poder. Milhares de pessoas que o viram em seus exames médicos ou em suas exposições científicas dão testemunho da admirável elevação do espírito que Davis possui no estado anormal. Seus manuscritos foram muitas vezes submetidos à investigação das mais altas inteligências do país,
que se certificaram da maneira mais profunda da impossibilidade de ele ter adquirido conhecimento de que dava prova no estado anormal. O resultado mais claro da vida desta personagem fenomenal foi a demonstração da clara evidência e a gloriosa revelação de que a alma do homem pode comunicar espiritualmente com os espíritos do outro mundo, como com os deste, e aspirar e adquirir conhecimentos que se estendem muito além da esfera terrestre. Então, não é nada de novo, né? As pessoas que dizem que estão vendo alguma coisa que não está ali, que é invisível para todo mundo, né? Porque já não é mais novidade. Você vê que ao longo dos anos, né? Isso já foi mais que provado. Falamos, incidentemente, do método a seguir para o desenvolvimento dos sentidos psíquicos. Consiste em insular-se uma pessoa em certas horas do dia e da noite. O que é insular-se? Ela é isolar-se. Ela colocar-se fora do movimento do dia a dia. Suspender a atividade dos sentidos externos, isto é, silêncio. Silêncio. Afastar de si as imagens e ruídos da vida externa. O que é possível fazer mesmo nas condições sociais mais humildes, no meio das ocupações mais vulgares? É necessário, para isso, concentrar-se e na calma e recolhimento do pensamento, fazer um esforço mental para ver e ler no grande livro misterioso o que há em nós. Nesses momentos, apartai de nosso espírito tudo o que é passageiro, terrestre e variável. Então, tudo que é realmente material, tudo que é variação, tudo que é intermitente é afastado, para que a gente possa suspender a nossa vibração e levar o nosso contato, para não ficarmos presos às questões terrenas, né? As preocupações de ordem material criam correntes vibratórias horizontais, que põem obstáculos às radiações etéreas e restringem nossas percepções. O que ele quer dizer com isso? Eu estou criando uma conexão com as vibrações superiores que vêm do alto. Se eu tenho uma preocupação de ordem material, eu estou vibrando nessa direção. Eu estou cortando a vibração que vem. Eu estou restringindo a minha percepção. Eu estou criando uma camada pesada, porque é uma camada de ordem material, uma radiação pesada, e estou contrapondo com as correntes vibratórias horizontais ou verticais que vêm do plano superior. É isso que nós precisamos entender. Meditação, contemplação, o esforço constante para o bem e o belo formam correntes ascensionais, que é essa questão de facilitar, né, a relação com os planos superiores, facilitando a penetração em nós dos eflúvios divinos. Então, essa meditação, a contemplação, essa visão de bom, essa visão de belo, elas formam correntes ascensionais e não horizontais. E aí sim, eu vou ter relação com os planos superiores. E vai facilitar a que a gente consiga entrar nesse fluido através desse caminho divino. Com esse exercício, repetido e prolongado, o ser interno acha-se pouco a pouco iluminado, fecundado, regenerado. Esta obra de preparação é longa e difícil. Reclama, às vezes, mais de uma existência. Então, às vezes, numa encarnação, a gente não consegue isso. Mas, aos poucos, a gente vai desenvolvendo isso, de encarnação a encarnação. Por isso, nunca é cedo demais para empreendê-la.
seus bons efeitos não tardarão a se fazer sentir. Tudo que perdeis em tentação de ordem inferior vai ganhar as percepções supraterrestres, vai ganhar em equilíbrio mental, moral, em alegrias do espírito. Então, a gente está perdendo olhar um carro bonito, a gente está perdendo em cultuar a minha joia, em contar dinheiro no banco, mas olha só, eu vou ganhar em percepções lindas, maravilhosas, eu vou ganhar em equilíbrio mental, em equilíbrio moral, porque eu vou passar a ser uma pessoa serena, uma pessoa alegre, eu vou ganhar a alegria do espírito. Vosso sentido íntimo adquirirá uma delicadeza, uma cuidade extraordinária. Vamos chegar a comunicar um dia com as mais altas esferas espirituais. As religiões procuraram constituir esses poderes por meio da comunhão e da prece. Lembra que eu falei por que muitas vezes as religiões não conseguem alcançar essa ideia que ele quer do homem religar? Agora nós vamos ver por quê. A prece usada nas igrejas nada mais é que um conjunto de fórmulas aprendidas e que as pessoas repetem mecanicamente durante aquelas horas inteiras. E são incapazes de dar à alma o voo necessário, porque ficam presos naquela caixinha, naquela fórmula. Eu não posso mudar nem o ritmo, nem o tom, nem a palavra. Nesse momento, a alma também não consegue estabelecer esse laço fluídico. Ela não consegue estabelecer a formação desse fio condutor que vai estabelecer a relação dela com o fluido divino. É preciso um apelo, é preciso um impulso mais vigoroso, uma concentração, um recolhimento mais profundo. Por isso, preconizamos sempre a prece improvisada. É aquele grito da alma que, em sua fé, em seu amor, vai se lançar em todas as forças acumuladas em si para o objeto do seu desejo. Você quer mandar uma força para uma pessoa? Essa prece tem que ser do coração, tem que ser da sua alma. Não adianta ficar rezando 30 Ave-Marias para uma pessoa que está doente, porque você não está ali improvisando essa energia. Você não está ali emanando aquele fio condutor que vai levar o seu desejo àquela pessoa que está adoentada. Em vez de convidar, por meio de evocação, espíritos celestes descerem para nós, aprenderemos assim a desprender-nos e subir para eles. Então, acabou a história, né? De você ficar aqui chamando o espírito. Não. Agora, nós temos que nos lançar, nós temos que nos conduzir para eles. Então, aqui é que muda muito a questão da mediunidade, porque agora, e mais precisamente agora, porque isso aí está falando no tempo de Aldemir, mas houve um momento na mediunidade, dentro do movimento espírita, que foi muito claro, a mediunidade passou a ser uma mediunidade de parceria. Eu preciso aprender a me desprender. Não é o espírito que vai chegar aqui em mim, vai me desprender, vai começar a se comunicar comigo. Não. Não vamos precisar mais evocar os espíritos. Eu estarei ali, dando passividade ao espírito, eu estou sendo conduzida, eu estou me conduzindo para a energia deles. E aí eu vou, em sintonia, fazer com que aquele espírito adequado àquilo que eu quero venha se aproximar de mim. É diferente do que havia antigamente, né? Mas precisamos de precauções. O mundo invisível está povoado de entidades de todas as ordens. Quem nele penetra deve possuir uma perfeição suficiente para poder ser inspirado por sentimentos bastante elevados, para porem a salvo de todas as sugestões do mal. Então, eu preciso da minha moral estar preservada, porque senão, quem é que eu vou acabar encontrando
quando eu for me desprender. Eu só vou encontrar espíritos que têm sugestões que não fazem parte da minha evolução, ou pelo menos do que eu quero alcançar. Pelo menos devem ter um guia seguro, esclarecido. Se o guia não manda, vai lá, se joga ali daquela janela, você está ouvindo uma voz assim, pelo amor de Deus, que guia seguro é esse? Vai sim, deixa sua mãe para lá, faz malcriação, se rebela, olha só, você é muito adulto, ela está mandando em você. E aí começa, né, essas inspirações, né, que levam a problemas sérios. Pelo menos deve-se manter, né, esse guia, pelo progresso moral, que obtém autoridade, a energia necessária para impor o devido respeito aos espíritos levianos e atrasados que pululam à nossa volta. Então, o guia seguro esclarecido é uma coisa, mas eu também tenho que progredir moralmente, porque eu tenho que obter essa autoridade, essa energia, para quando eu subir, eu não aceitar a intromissão de espíritos que não me dizem respeito. Espíritos atrasados, que querem brincar, que querem só ficar ali rodando a gente, né, sem nos dar nada interessante. A plena posse de nós mesmos, o conhecimento profundo e tranquilo das leis eternas, preservam-nos dos perigos, dos laços, das ilusões do além. Proporcionam-nos o meio de examinar as forças em ação sobre o plano oculto. Eu trouxe aqui uma figura que mostra a comunicação sendo feita. Então, o perispírito do médium se expande, é ele que vai fazer essa transmissão, é ele que vai se expandir. E o espírito do comunicante, também expandido, vão entrar numa atmosfera comum, perispiritual, que é formada da sintonia dos dois. E aí, pela vontade do médium, pela vontade do espírito, há a comunicação. Os dois estão em expansão com uma atmosfera fluídica comum, que é formada por essa integração das duas auras, né, dos dois espíritos, do médium e do espírito desencarnado. Então, esse espírito comunicante, ele tem que ter sintonia com o médium sintonia com o espírito. E o médium vai fazer o desprendimento, e aí o espírito, em sintonia, vai se aproximar dele e haver essa atmosfera fluídica perispiritual, que é comum aos dois. Isso é que é a sintonia. A sintonia ela é vista aqui, nessa regiãozinha aqui, ó, que tem essa setinha, né? Que vocês estão vendo aqui no meu cursor. A vontade do espírito, a vontade do médium. Eles são realmente uma parceria. Não adianta o médium estar lá inconsciente, sem fazer nada, passivo, inerte. Mas ele precisa dar essa passividade no sentido dele ele se abrir para a comunicação com o plano espiritual. Na próxima semana, então, vamos passar para o livro Novo Olhar, com o capítulo 21, ainda falando de consciência, sentido íntimo, mas agora vendo o que os nossos cientistas hoje descobriram a mais na questão da nossa consciência e desse sentido íntimo. Que novidades eles vão trazer para nós? Que vocês continuem buscando esse entendimento, porque só vai ajudar vocês no seu dia a dia. Que vocês fiquem em paz. E que nós consigamos, nesse processo todo, né, de cuidados que a gente precisa ter, né, de precauções que a gente precisa ter ainda precisamos, não vamos nos abusar, não, porque ainda existem a possibilidade desse vírus estar aí solto. E se alguém tem uma fragilidade a nível de organismo, ele tem a brechinha para entrar mais facilmente, né? Então, vamos realmente estar num coração ligado à chama crística do Mestre de Luz, que está sempre sob o lar de todos nós. Os nossos guias espirituais, que são seguros, que são fortes, que são autênticos, estão ao nosso lado,
nos amparando. Tenha certeza disso. E mantenha essa conexão, que você pode, todos nós podemos manter essa conexão. Que vocês sigam em paz durante a semana e durante a vida toda. Que tenham uma vida de paz, de harmonia. Nós não sabemos até onde, até quando, mas a vida é infinita. Então, não importa a quantidade de tempo de encarnado, mas importa o que eu estou levando de qualidade para a vida espiritual. Graças a Deus.